Bem, gente, eu estou fazendo esse vídeo em nome do respeito às pessoas, né, que pediram no canal para fazer algumas análises. Eu passei um tempo aí afastado do vídeo do canal para fazer algumas avaliações, para fazer algumas reflexões sobre temas muito peculiares em relação a o que eu venho falado a respeito de depressão, a respeito de trauma pós-religioso, trauma pós-psicológico, algumas coisas voltadas com obsessão compulsiva, algumas coisas voltadas para a estrutura de pessoas que passaram por uma experiência religiosa que não foi muito bem continuada. Então, eu vou me basear nesse livro aqui, muito famoso, de Kant, que se chama Crítica da Razão Pura. O que eu percebo diante de literatura, diante de uma prova, diante de uma análise, diante de uma observação, diante de uma vista que a gente possa verificar. Eu gostaria aqui de ser solidário às pessoas que estão passando por algum problema de transtorno bipolar, alguns transtornos voltados para o meio ambiente social, doente e só. Mas eu vou me focar em um tema, nesse momento, um tema focado que se chama violência de comunicação. Ele está muito comum, ele está muito visível hoje, é comunicação violenta ou comportamento violento. A dialética, ou na íntegra, as regras e nomenclaturas psicológicas e sociais de quem passa por problemas traumáticos, me deixa a imaginar uma coisa muito séria. Nós estamos em tempos muito difíceis, em tempos que a gente não tem noção do que a vida vai apresentar desses 10 anos aqui para frente. O número de pessoas com problema de depressão, problema de surto e suicídio tem aumentado bastante, principalmente nos Estados Unidos. Mas eu lembrei do canal e eu recebi um vídeo de uma moça, né? Vou chamar de moça X, que era muito famosa no Brasil e que eu conheci e que tinha um problema, não era problema a palavra, né? Que tinha uma direção à sexualidade não comum, né? Ou seja, ela se entendia como lésbica, né? Tem que tomar cuidado até com os termos, porque alguém vai se ofender. E era de família religiosa, e essa moça se envolveu com política, se envolveu com a religião, com a igreja, uma igreja X, e depois se afastou dessa igreja e tentou voltar. E quando ela tentou voltar, ela passou por um processo chamado processo de cura. E ela estava tomando remédios controlados, tal, tal, e de repente ela voltou do retiro de um mês e pouco, em um lugar determinado, uma cidade de São Paulo, e ela voltou para casa com a síndrome da abstinência, porque como ela tinha depressão e ela era medicada, ela tomava remédios muito fortes para ansiedade, ansiolíticos poderosos, fortes mesmo. Ela parou de tomar porque o pastor mandou parar de tomar porque ela estava curada de lesbianismo. Eu acho e tenho certeza que a maioria das pessoas que administram essas associações, elas são pessoas que não têm condição e não têm estrutura cultural, nem estudaram, para entender
para poder respeitar uma pessoa dessa. Então, ela se suicidou. Foi um suicídio, né? Se jogou da janela de andar de um prédio. Eu conheço a família toda. Então, existem três coisas que Kant fala a respeito da questão da crença, a respeito dos grupos sociais e dos grupos religiosos que torturam as pessoas. Quando você compra um sapato, você quer o sapato do tamanho do seu pé, porque você não vai usar o maior do que o seu pé. Mas não existe nenhum tipo de, como é que eu posso dizer? Nós não somos iguais, nós não pensamos iguais. Então, é usurpado pelas ideias dogmáticas e neofrágicas de pessoas que não têm conhecimento técnico e conhecimento cultural. Essas pessoas que se apegam às igrejas em geral, pessoas que são adictos, por exemplo, pessoas que têm, não é problema sexual, as pessoas que têm a sexualidade diferente dos outros. É uma coisa muito feia, muito triste. Você se prender a formas, as- a, a questão da caixinha, a famosa caixinha. Então, eu vou ler um trecho. Sujeitos idênticos. Sujeitos idênticos. Existem sujeitos idênticos? Não. Primeiro livro, conceito da razão pura. Existe razão pura? Não. A denominação conceito de razão já demonstra, contudo, que ela não deixará de confinar dentro do interior da experiência, pois diz a respeito de um conhecimento que é empírico, que talvez a experiência possível da síntese, embora não atingida e sempre pertencente. Conceito de razão serve para compreender, assim como o conceito de entendimento servem para entender. Se contém o incondicionado, diz respeito a algo, que toda experiência sobre si, mas não pode jamais ser ela objeto da experiência, algo que a razão diz pelas interferências, denominadas conceitos corretamente indefinidos. Os conceitos de cada um, eles são conceitos pessoais. Só que quando você está uma seita de controle mental, você é absorvido pelas ideias colocadas através da PNL e de outras coisas, para que tudo que você pensa não te pertença mais. Tudo que você raciocina não é do seu, você não tem poder sobre si. E aí tem outro tema muito interessante chamado controle de massas. E o controle de massas, ele é utilizado por essas seitas de controle mental e por, às vezes, por partidos políticos, idealistas ou, sei lá, religiões, para que possa te segurar e te impor uma regra que talvez não encaixe dentro do teu psique e dentro da tua memória e dentro do teu raciocínio e dentro da tua alma, dentro do teu entender. A religião cristã no Brasil, algumas igrejas, elas deixaram de usar do que a gente seria uma mensagem de Jesus Cristo, que seria uma mensagem de vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, com aquela, vamos pegar o chicote e vamos chicotear mais até arrancar a última gota de sangue, baseado nisso. Então, o esquema do eu penso como sujeito simples, é identificado por cada pensamento. Nós somos livres por exercermos o poder sobre a nossa particularidade individual na questão constitucional. Somos livres. Mas o que te faz pensar e quem te dá o direito de pisar nas pessoas do jeito que você quer?
ou do jeito que você prega, que você talvez você não viva, que talvez você fale, mas você não exerce esse comportamento. Mas tem pessoas de alta carência afetiva e alta carência psicológica, que elas são capazes de passar por cima de toda, toda, toda e qualquer pessoa, mesmo que aquilo destrua os sentimentos das pessoas, mesmo que aquilo seja algo emocionalmente dolorido, mesmo que aquilo seja algo que incomoda a própria pessoa, mesmo que aquilo seja desumano e cruel. Tem uma coisa muito interessante que eu ouvi de uma amiga minha de podcast, que ela falou que ela não entendia por que que essas pessoas, elas que lidam com as seitas de controle mental, elas são tão cruéis, porque elas perdem o afeto, porque elas, na verdade, elas nunca tiveram nenhum tipo de humanidade, nenhum tipo de tratamento de igualdade com os outros. Aquela coisa cuja ação não pode ser considerada como concorrência de muito simples, agora a alma ou ser pensante, e tal me cal e logo. Você pensa, você gere, você conserva, você mantém, você estabelece. Então, a gente pensa na íntegra, o que que a gente pode fazer quando a gente tem um filho, quando a gente tem um relacionamento que acabou e que você não ter mais nenhum tipo de relacionamento de afeto com aquela pessoa, afeto emocional ou sexual, enquanto você se descobre dentro de outro desejo sexual, de outro desejo opcional, ou não de queira, porque não querer ninguém também não é um problema. A comunicação violenta, como eu falei lá no início, ela é isso. Ela é uma comunicação que traz uma dogmática para os conceitos racionais das pessoas, para fazer com que essas pessoas sejam massa de manobra. Porque eu também tive dentro de uma seita de controle mental. E tem mais uma coisa. Eles são tão maldosos que eles têm a capacidade de perceber quem é daquelas pessoas que estão na seita de controle mental que não vão se adaptar à, à, à caixinha, ao molde que ele diz que faz, que ele montou. E essa pessoa, ela passa a ser torturada. E essa pessoa, ela passa a ter alguma característica que não está dentro do molde. Ou é uma cor de pele, ou é uma opção sexual, ou é um formato de rosto, ou é um formato de corpo, gordo, magro, ou é cor de pele, ou é financeiro. Nada disso tem a ver com Jesus Cristo. Então a gente pensa que não, mas a gente fica se julgando às vezes quando a gente descobre que alguém se matou, que alguém se suicidou. Será que a gente percebe quando a gente tem alguém perto da gente com esse quadro depressivo? Porque talvez a pessoa que se suicidou, naquele momento, ela teve um surto, naquele momento, ela perdeu totalmente o equilíbrio racional e ela acha que fazendo aquele ato, ela vai tirar a dor. Porque se passar por homofobia, por racismo, por sexismo, por qualquer tipo de deformação com o que você é, não com o que você quer ser, é deplorável. Você está num lugar que você quer ficar e que as pessoas não te aceitam. E que você é obrigado a destruir você para construir o outro. O ideal da razão pura.
Nenhum objeto pode ser representado através de conceitos puros de entendimento, sem as condições da sensibilidade, pois faltariam as condições da realidade objetiva. E nada seria encontrado nele a ser por mera formação do pensamento. Apesar disso, eles podem ser expostos, aplicado nos fatos de que a matéria e o conceito de entendimento e conceito de ideias atinge longe da realidade objetiva de cada das características, um fenômeno representativo. Conta uma certa complexibilidade. Não distante da realidade objetiva, as ideias parecem que ser daquilo que não seja compreendido, como a ideia determinável através das ideias. Isso percorre escolas, isso percorre dogmas, comunicação violenta. Foi feita uma pesquisa. Por que que hoje, nesse exato momento, você entra em qualquer escola dos Estados Unidos e tem um carro de polícia e tem um segurança a segurança eletrônica na porta? Pelo números, pelo número de alunos que entraram via na escola, por pessoas que estavam com problemas psicológicos, que fizeram tragédias, que a gente já conhece muitas delas. Mas eu não vou dar valor para as pessoas que fizeram isso, mas vamos lá. A pessoa, para ela ter chegado àquilo, ela passou por um processo traumático. Ela passou por um processo de bullying, um processo racional. E a religião, ela inóloca a forma de pensamento. Eu fico muito. A comunicação violenta, ela vai muito mais do que a gente possa imaginar a respeito. A comunicação violenta são programas de televisão, onde as pessoas se divertem com as outras, se degladiando, batendo boca, sendo agressivas. Comunicação agressiva é você sempre fazer piada de uma pessoa porque ela tem um formato ou ela tem alguma coisa, ela é diferente de você. Comunicação ofensiva, comunicação violenta é quando você exclui as pessoas do grupo social que elas vivem por alguma característica. Eu vou deixar essa mensagem hoje, uma reflexão. Ninguém sabe o tamanho da dor de ninguém. Ninguém conhece os sentimentos das pessoas. Tem uma frase que é dito na Grécia: conhece-te a ti mesmo. Nós passamos a vida inteira tentando entender quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Mas a primeira pergunta, quem somos, ela é muito mais gigante, tentácula, do que a gente possa imaginar. Sofrimento é algo que pode fazer com que você eleve a sua maturidade, pode ser algo que pode ser destrutivo. E quando as pessoas elas usam da dogma, quando elas usam da literatura, da violência, elas transformam você em algoz. Você é a vítima. Quando a gente lê em jornal que a pessoa, o líder religioso disse que estuprou uma mulher para curar ela do lesbianismo, é uma comunicação violenta, não, é uma violência em si. Quando nós aceitamos alguém agredir uma mulher, quando nós aceitamos alguém agredir um homossexual, quando nós somos mandados e mandamos as pessoas para fora porque as pessoas não pensam igual a gente. É gigante o tema, né? Tá tudo na sociedade. Vou falar por último da comunicação violenta. Quando alguém tem um canal que vai contra o dogma de uma igreja e os membros, em vez de tentar ouvir o contrário da opinião dela, antes, ela agride. Ela agride porque ela está se defendendo.
ela tá violentando você numa agressão, mas ela no fundo, ela tá sofrendo. Porque ela sabe que, boa parte sabe que aquilo ali que ela tá falando, que ela tá ouvindo, é verdade. Principalmente quando a gente se refere a uma história da Igreja Sul chamada Joseph Smith. Os membros não querem saber se ele estuprou criança de 13 anos. Os membros nem queriam falar da igreja. E os membros da igreja não querem saber se a igreja comprou um shopping, se a igreja comprou é, é, terrenos ou tá ficando enchendo os bolsos de dinheiro dos americanos. Não querem saber. Eles querem sim acreditar naquilo que é pregado lá, aquilo que é formatado e desenvolvido de uma forma destrutiva. Não querem saber, ninguém está preocupado com quem se acidentou na missão e quebrou o pé ou a rótula do pé. É mais fácil se livrar. Eles querem sim um formato de pessoas. Eles querem sim. Você serve para a instituição enquanto você trabalha por ela, enquanto você dá de graça para ela. Aí você é, ou, mas depois que você diz não, você começa a ver. Aprenda. Você só vai conhecer quando você disser não. Como eu disse, como a Vânia disse, como outros por aí disse, o Paulo Gonçalves e etc., e Marcelo Ribeiro. Eram todos líderes da instituição. A maioria de nós eram todos de liderança. Não tem ninguém, mais ou menos. Mas a pessoa não tem a capacidade de perceber que ela está fazendo uma comunicação violenta. A opinião sobre a instituição não é uma comunicação violenta. É uma comunicação de uma experiência que foi feita dentro da instituição. Uma experiência negativa, uma experiência dolorosa e cruel. Eu deixo esses pensamentos com vocês. Se quiserem dar sua opinião, dê. Se for meio grosseirinho, se for meio cruel, eu deixo a crítica. Mas, mal criado, eu retiro. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. Muito obrigado e vida que segue.